Olá, amados e amadas! O vídeo de hoje é polêmico. Muitas pessoas têm me perguntado o motivo que eu fui amante. E hoje eu vou contar para vocês o real motivo. Eu tenho lido vários comentários em vários vídeos me julgando, gente me xingando e gente, se familiarizando com a minha história e o porquê que isso tudo aconteceu há 10 anos atrás. Igual a música do Raul Seixas, né? Há 10 mil anos, não, 10 mil anos, há 10 anos atrás que isso tudo aconteceu. E muita gente fala, nossa, quem é você para vir falar sendo que você já foi amante, né? Mas, gente, nós só podemos ter o poder da palavra, o poder daquilo que nós já passamos, não é verdade? Quem seria eu aqui para dizer que você não seja amante por tudo aquilo que você está passando se eu não tivesse sido? Mas aconteceu. E não dá para mudar isso, e não dá para evitar de falar isso, porque vai ofender ciclano, fulano, que a pessoa vai se sentir constrangida. Não dá, porque isso já aconteceu. Não tem como mudar os fatos dos acontecimentos. Já foi. E nós tiramos coisas boas desses acontecimentos, quanto coisas ruins. E isso é a vida, né? Não são feitas apenas de coisas boas. Mas tudo aconteceu quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu era noiva de um narcisista, de um homem grosso, controlador, estúpido, que mentia para mim. Então ele era um homem assim que dizia que me amava, aliás ele nunca dizia que me amava, e eu era uma pessoa totalmente sentimental, carente, que era muito, mas muito vaidosa, achava que a beleza era tudo, que a sedução que eu tinha era tudo, mas eu era muito burra, muito ignorante, não conhecia merda nenhuma nessa vida, era uma pessoa sem experiência alguma, totalmente vazia por dentro, não sabia das consequências, o que estava acontecendo ou não. Agia na louca, da mesma forma que vocês fazem hoje. Agia sem pensar, brigava sem pensar, falava as coisas sem pensar. E eu tinha, assim, uma vida que eu sempre trabalhei desde os meus 16 anos, que fazia estágio, e eu gostava muito de trabalhar fora. Eu venho de uma família, assim, que não era rica, mas que já tinha sua casa própria e que estava ainda terminando de reformar, de construir a casa, na verdade, e que andava de ônibus, que não tinha perspectiva de vida, não sabia nem para onde que ia, não sabia nem o que estudava, era uma pessoa assim que andava, eu me sinto assim, contando aqui, ilustrando na minha mente tudo que aconteceu, eu me vejo assim, uma pessoa com a cabeça oca, ó a ideia, como que eu me vejo antes, para trás, para cá. E aí eu conheci este meu namorado, que eu trabalhava numa encadernadora, eu odiava trabalhar naquele lugar, porque tinha que ficar encadernando as coisas, sujava as mãos de cola, e ele trabalhava na frente com o escritório dele próprio, e ele era dono, né, sócio com outro contador lá. E eu investi muito nele, muito mesmo, porque ele não me queria. Ele era 10 anos mais velho do que eu, e não foi fácil conseguir esse homem. Mas aí eu fui daquela que insistiu, e até no orelhão ligar para ele e consegui. E na primeira noite a gente foi pro rally rola, e depois de um tempo disso ele começou a jogar na minha cara, então ele era um homem muito, muito machista e muito grosso. Eu lembro até que um dia eu tava andando de óculos, né? Eu não tinha nada de etiqueta, era uma pessoa totalmente bruta, não sabia andar de salto, e aquele dia eu tava de salto e fui, e fui para um degrau de um shopping que tinha e caí e quase quebrei o pé. E aí eu fui andando até o escritório dele, que era super longe, pensa, não deu nem a mínima para mim, eu fui a pé para casa ainda, fui de ônibus, e ele era uma pessoa muito fria. E eu idealizava uma vida com uma pessoa de ter a minha casa, sempre desejei ter a minha casa desde essa época, ter as minhas coisas, e ele não tinha esse desejo de ter as coisas. Ele falava que na casa dele não ia ter sofá, que ia ter aqueles puff no chão, que não queria sofá, que ele ia me dar um Fusca. Então era tudo assim, mínimo as coisas que ele desejava. E eu, por mais que fosse pobre, eu desejava ter coisas a mais. Eu falei, mas ué, eu quero uma casa assim, assim, assado. Eu não quero uma casa desse jeito. E daí ele tinha uma família muito grande. Gente, era todo mês um filho da égua casando.
E daí todo mundo perguntava pra ele, e aí, fulano, quando que vocês vão casar? Ele falava dia 30 de fevereiro. E aquilo me murchava muito. Então eu me sentia uma mulher do lado dele, que a gente namorou 2 anos e pouco, uma mulher muito humilhada por ele, que ele não me respeitava. Um dia a gente brigou e eu era daquela bem doida, bem louca da mente, sabe? Com o carro dirigindo, eu arrancava a chave do carro e daí nesse dia ele me pegou pelos cabelos, sabe? Queria me jogar para fora do carro e meu pai, ele era muito rígido nessa época. Deus o livre, chegar na frente da minha casa e buzinar, chegar de madrugada fazendo escândalo, não podia ter nada disso. E naquele dia ele saiu dentro do carro e falava que ia chamar meu pai. Imagina a confusão que ia dar, né? Meu pai não aceitava esse tipo de coisa. Tanto que na minha família, meu pai nunca aceitou namorar dentro de casa dormindo, nada disso. Meu pai não aceitava isso. Então, assim, eu fui criada numa família muito restrita à liberdade. Minha mãe não deixava eu sair, na época que as minhas amigas saíam para discoteca, que tinha discoteca naquela época. Minha mãe não deixava e as minhas amigas tinham essa liberdade de sair. Então eu era uma pessoa muito presa e nisso eu me prendi dentro de mim. Até que eu achei esse namorado e falei, oh, liberdade, consegui uma liberdade. Antes disso tem outros, né, namorados, que daí eu vou contar no meu e-book de 50 paixões de um amor. Mas aí eu me vi uma liberdade nele, e é aquela história que você quer casar para sair de casa. A minha mãe não era uma mulher ruim, meu pai também não era, só que meu pai era rígido, era daquele de olhar e pronto. Meu pai nunca me bateu, a minha mãe que dava uns coques na cabeça, mas assim, eles não eram ruins, sempre trabalharam, sempre foram pessoas, pais que lutavam para sustentar os filhos. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe e do meu pai. Eles são realmente pessoas que lutam e lutaram para ter o que eles têm hoje. E aí eu queria liberdade, muita liberdade. E eu não tinha essa liberdade até que eu encontrei este meu namorado e eu achei que ia ter. E nessa época eu estava à procura de trabalho, eu saí do emprego que eu estava, briguei com a pessoa, e até o gerente não queria que eu saísse até então, porque eu sempre fui uma boa profissional, apesar de ser nova. Eu era boa profissional. E aí esse meu namorado, Deus me livre, eu não poderia estar desempregada. Foi ele que achou no jornal naquela época, né? Assim, achava emprego no jornal. E ele selecionou ali o local, né? Que era o trabalho. E eu fui lá. E pensa, né? Pensa do jeito que eu fui pra entrevista. Calça jeans apertada, de salto, blusinha, eu era magrinha, dessa finurinha, cabelão até a cintura, bem maquiado. Cheguei lá, parei o lugar. E o cara falou, tá contratada, começa amanhã. Só que eu não sabia que era um lugar movimentado, que tinham homens casados que davam em cima das secretárias. Eu não sabia nada disso, não entendia nada do local que tinha lá, eles tiravam muito sarro de mim. E ali eu me fechei mais ainda, porque eu era muito envergonhada, ficava vermelha por nada, tinha vergonha de falar no telefone. Então eu era muito restrita comigo mesma. Eu me sentia assim, fora da caixinha. Me sentia péssima. Apesar de eu achar que eu era muito linda e maravilhosa, eu me agarrava nisso. E eu não procurava evoluir em nada. Até que aí eu encontrei este homem, que na verdade eu não gostava, não queria relacionamento com ele nenhum, porque eu gostava do meu noivo na época. Mas também tinha uma outra pessoa nesse lugar que chamava muito a minha atenção, meu coraçãozinho batia. Então assim, gente, eu era uma pessoa muito vazia. Eu não tinha projeto, eu não pensava nas consequências, eu agia por impulso, eu era uma pessoa louca que saía. Eu, na época não tinha carro, né? Mas eu não contava com o que ia acontecer depois. Eu pensava, o que aconteceu depois eu resolvo. E não é assim, né? Gera consequência as coisas. E esta pessoa demonstrou tudo que o outro não demonstrava. E quando eu o conheci, pensa, caí, nossa, é outro mundo, é outro lugar. Nossa, eu saí da minha tristeza e embarquei na fantasia de tudo que é maravilhoso. E eu não fui com ideia de ser amante, eu não fui com ideia de ter dinheiro, eu não fui com ideia nada disso. Foram acontecendo as coisas e eu me apaixonei loucamente por esta pessoa. E foi no que deu, né, 7 anos e pouco com essa pessoa e foi que rolou isso tudo. Eu não quero contar detalhes aqui, até para preservar pessoas que foram envolvidas, até por respeito. Hoje eu tenho respeito pelas pessoas, são, né,
pessoas que não precisam ser expostas, mas aqui o real motivo do porquê que eu fui amante, eu não preciso contar detalhes de como foi, por questões de respeito, porque eu acho que não tem necessidade, e as questões particular minha do porquê que eu fui amante foi por falta de amor próprio. Foi por falta de se conhecer, de se bastar, de ter objetivos na vida, de evoluir. Então eu era uma pessoa totalmente vazia, eu era uma pessoa que não contava com as consequências, eu era uma pessoa totalmente infantil, uma pessoa mimada, uma pessoa que achava que a beleza contava em tudo, que não precisava de mais nada. Então eu era esse tipo de pessoa orgulhosa, uma pessoa que não respeitava o próximo, que humilhava pessoas que estivessem na rua ou pessoas que eram menos do que eu. Então eu era esta pessoa que eu estou aqui, que era outra pessoa, que não é essa pessoa aqui hoje, que tratava mal os outros. Então eu me sentia melhor do que as outras pessoas, até quando tinha uma benzedeira, que minha mãe era amiga dela, e daí ela fazia aquelas rezas, sabe? E nessas rezas que ela fazia, você não entendia nada que ela falava. Mas ela entendia o que ela falava. Sabe, você precisa parar com isso. Beleza não é tudo. Ficar só cuidando das unhas. Eu era obcecada pela minha aparência. Eu comprava creme pros peitos, pra barriga. Não que você não tenha que ter a sua vaidade, mas eu era demais. Cabelo tinha que... Deus me livre se tivesse um fiozinho fora do lugar. Maquiagem, meu pai ficava bravo quando a gente ia no mercado. Ele falou, ixi, vai se maquiar só daqui 1 hora. E era 1 hora mesmo. Pra estar com a maquiagem perfeita. Então, aquele vazio que eu sentia dentro de mim, eu transferia pra minha aparência. Eu preciso estar perfeita. Tinha gente que me chamava de boneca, porque eu parecia uma boneca toda rosa, bolsa rosa. Eu andava nos trinques depois, né? Nos trinques, era uma pessoa assim que tinha roupas para escolher, eram roupas de grife. E eu fico pensando, hoje eu não compro um tipo de roupa daquela, que eram caras na época. Eu comprava de sacoleira, sabe? Que a sacoleira finca a faca em você. E eram roupas caríssimas. E eu achava que aquilo ia tapar aquele buraco que eu sentia. E eu sofria muito, gente. Eu ria de certas situações, eu me achava melhor, eu me achava a mulher da porra toda, eu me achava a mulher que podia tudo. E não é assim. Eu conduzi muitas coisas erradas, sim, mas o real motivo foi não me conhecer, foi não me valorizar, foi não pensar nas consequências do outro, mas eu fiquei nesta condição por isso, por não ter o que vocês não têm. Amor por si, reconhecimento por si mesma, projetos na vida, objetivos, saber para onde está indo. Para vocês terem uma ideia aqui, eu não tenho nenhum tipo de roteiro, só fico olhando para o lado por causa do tempo do vídeo, senão acaba aqui e eu fico falando sozinha e não gravo. Por isso que eu fico olhando para o lado. Aqui, ó, que é o meu microfone, que eu vou para o Paraguai comprar um monte de coisa. E assim, eu me enxergo como aquela mulher oca por dentro, que se você desse um machado, se quebrava tudo e não tinha nada dentro. E era assim que eu me sentia. E eu não entendia, gente, sinceramente. Lembrando aqui agora, é algo assim... Eu não entendia o porquê que eu me sentia tão vazia. Eu não sei por que eu me sentia daquele jeito, sinceramente. Muito vazia. E eu transferia isso tudo pra aparência. Que eu achava que a melhor coisa é você se autoanalisar. Se você não consegue fazer isso, é por isso que eu criei o curso Como Deixar de Ser Amante em 20 Dias. Porque eu sei exatamente tudo aquilo que vocês estão passando. Então, desculpa que não é fraqueza, eu sou uma pessoa que tem sentimentos. E lembrando aqui, o que me emocionou aqui mesmo foi quando eu falei que se metesse a marreta em mim, quebrava tudo em pedacinhos porque não tinha nada dentro.
E era assim que eu me sentia. Então, às vezes, esse vazio que você sente é o que faz você aceitar isso tudo que você está passando. Esse vazio, esta coisa ruim que você não consegue entender o porquê que você aceita isso tudo. É isso que você precisa curar. E é muito difícil você curar isso sozinha. É muito difícil você identificar onde está esse buraco. E é por isso que eu entendo vocês, e tem muita gente que fala aqui, você defende as amantes, você não sei o que tem, porque você, mas ninguém entende o que acontecia de fato comigo, pelo menos eu sei exatamente o que acontecia comigo, hoje eu sei. E ver realmente como eu era. Eu tinha esse vazio, que eu até comentava com a minha mãe, aliás eu não comentava algumas coisas, é que ela via. Porque eu não era de conversar com ninguém, eu era uma caixinha secreta. Minha mãe não sabia de nada, não conseguia descobrir nada. Eu era uma pessoa totalmente fechada e isso foi desde a minha infância. Eu passei muito, não tô aqui vitimizando, odeio vitimismo. Mas aqui, eu passei assim muito bullying na escola. E quanto mais eu sofria assim na escola com esse bullying, mas não é esse bullying simples. Era aquele de você parar a escola e todo mundo, não tinha um que não fosse contra. E era por causa do meu cabelo, porque meu cabelo era loiro, naquela época pintar cabelo era o maior absurdo. Então eu trouxe isso tudo e eu me fechei, eu cresci com isso. Então eu senti um vazio muito grande, eu era uma pessoa totalmente, extremamente infeliz, insegura, sem valor algum para que eu seguisse esse tipo de exemplo, eu tenho que seguir isso aqui, eu tenho princípios. Não tinha nada disso, eu não priorizava nada. Então o que mais me emocionou foi que eu consegui olhar para dentro de mim e encontrar este oco que existia. Tinha um oco dentro de mim que eu tentava suprir com outras coisas. E daí eu aceitava tudo e qualquer coisa. Mas tem um real motivo que eu me deixei cair nessa situação, o porquê que eu aceitei tantas coisas, ou porquê que foi tanto tempo, mas foi por isso. Então tudo levou um tempo para que eu entendesse, para que eu tivesse mais madura. Então hoje eu vejo vocês sofrendo com tudo isso e eu me pergunto, será que ela não consegue olhar para dentro dela e realmente buscar o que está acontecendo? E eu passo isso nas consultorias. Eu transmito isso para elas. E foi por isso que eu criei o curso. O curso tem tudo isso. O curso não tem apenas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. No meu curso existem técnicas ali que eu fiz comigo e funcionou. A técnica que eu passei dentro do curso, que é do espelho, gente, é de arrepiar. Eu me sinto arrepiada só de lembrar. Essa aula é maravilhosa. Então, para quem não consegue acordar da mesma forma que eu acordei e não conseguia na época de não acordar, aquilo não é nada. Mas quando você acorda e se depara com aquilo, você olhar para dentro de si e vai falar, puxa, é por isso que eu tô passando por todas essas coisas ruins. Só que cada um tem a sua forma, o seu tempo, quando quer, quando quiser realmente sair desta situação. Não é fácil, eu não tinha ajuda de ninguém, eu ficava horas, eu era daquela mulher de deitar na cama e ficar ali o dia inteiro, pensando com o celular na mão e chorando. Era o que eu fazia. Na época não tinha YouTube, que se tivesse, eu tivesse acesso a um celular no YouTube e eu encontrasse um vídeo desse meu ou um curso desse meu, é sério, gente, é sério, eu comprava. Para obter esta ajuda que na época eu não tinha, então eu ficava só mirabolando dentro da minha mente as coisas e não tinha ajuda de ninguém. E daí eu procurava quem? Cartomantes, benzedeiras. Só que aquela benzedeira lá, ela era muito boa, ela falava muita verdade. E a cartomante que eu tinha também falava muita verdade. Mas a única verdade, quem tinha que encontrar era eu. E tava aqui dentro, não tava fora, tava aqui. E eu não conseguia encontrar. Então, por isso que hoje eu sei do meu valor, aonde eu quero chegar. Estou tarde ainda. Se eu tivesse acordado antes, eu teria buscado antes. Estou tarde, eu estou buscando, correndo atrás do tempo. Mas graças a Deus eu consegui, graças a mim,
E graças a mim, primeiro a mim, porque eu me deixei com que eu acordasse. E a Deus e a tudo que eu estou evoluindo. E é por isso que quando eu chego para vocês, olha, faça um assim, faça um assado, porque eu sei exatamente o que vocês estão passando. E a maioria de vocês que caem na rede de amantes são mulheres que não têm amor próprio. A gente fala muito em amor próprio, mas ninguém diz o que é. E é isso que eu explico dentro do meu curso, porque é algo muito extenso para eu fazer um vídeo aqui e falar para vocês. Ai, assim, assim, assim. E pensem, hoje, gente, nos dias de hoje eu não sinto mais esse vazio, essa coisa oca. Ai, eu sou tão infeliz. Ai, nada vai dar certo. Ai, não sei o que que tem. Lógico que eu tenho os tropeços, tem as pessoas que não gostam de mim, tem as pessoas que fazem mal, tem coisas que dão errado. Mas vem aquela força, assim, daqui a pouco eu tô de novo. Mas eu não consigo e nem quero. E sumiu aquele oco que eu tinha dentro de mim, que é o que fazia com que eu passasse por tudo aquilo e sofresse o dobro, que eu não precisava sofrer. E hoje eu me sinto cada vez mais evoluída, cada vez mais preparada para ajudar vocês. Então, prestem bem atenção em tudo aqui que eu falo na questão de amante, o que você tem que fazer, o que vocês não têm que fazer. Procurar se conhecer. A partir do momento que procurar se conhecer, você vai se priorizar. E por mais que você goste do ser, por mais que você idealize como se ele fosse o perfeito para ser o seu marido, você vai começar a ver diferente quando você se priorizar. Você vai falar, opa, isso aqui não é tão bom quanto parece. Eu estou, causando isso tudo. Só que eu penso na causalidade disso tudo. Eu acho que cada um é responsável pelo seu próprio sofrimento. Sinto muito. Cada um, eu sou responsável pelo meu, você pelo seu, e cada um aceita aquilo que está vindo. Ou não aceita. Tem a opção. Assim, causou isso na vida do... Não, cada um aceitou aquilo que veio. Simples assim, da mesma forma que eu causei meu próprio sofrimento e eu aceitei. Então, minhas queridas, foi por isso... Desculpa o choro aí no meio, que eu me emocionei quando eu me vi quebrando, assim, não tinha nada dentro. Era um vazio realmente. E eu aqui me abrindo nessa conversa com vocês, se vocês não vão ter a noção de que horas são agora, são 2:30 da manhã. Então é muito sincero o que tá saindo daqui de dentro. É algo assim que eu me descobri. Eu gostaria que vocês se descobrissem também. Se é muito difícil, vai lá. Está aqui a descrição do meu curso Como Deixar de Ser Amante em 20 Dias. Lá tem tudo o que eu passei e tudo que eu aprendi comigo mesma. Ninguém me ensinou. Foi a vida que me ensinou. Mas que eu não precisava passar por tudo aquilo. Mas que eu transformei e transferi isso em autoajuda para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair dessa situação que vocês se encontram. Porque eu vivi isso. E sei exatamente de cada sentimento e pensamento que vocês têm, tá bom? Deixem aqui abaixo os seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que amante sofre muito, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Quanto mais pessoas assistirem a esse vídeo, mais pessoas irão parar de sofrer. Já peguei muitas consultorias de mulheres falando, Lia, eu sou infeliz e não sei como. Nesse curso você vai entender tudo que acontece dentro de você, tá bom? Muito obrigada, beijos, tchau!